paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, pela sua participação e acompanhar o nosso canal. Sou seu irmão em Cristo, William Enoque. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Lembrando mais uma vez, nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e damos a você as boas-vindas, que você seja edificado através da palavra de Deus. Hoje vamos meditar na nossa 11ª lição. Já estamos terminando o ano de 2022, lição de número 11, e também lembrar que no dia 11 de dezembro comemoramos o Dia da Bíblia. É uma riqueza para todos nós, é a palavra de Deus que é infalível, é o nosso pão diário e é um privilégio ter você neste espaço, neste canal conosco, para que juntos possamos ser edificados pela palavra de Deus. Pedir mais uma vez para que você, se gostou desse conteúdo, desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, divulgue, envie para alguém, evangelize alguém. Quero mandar um abraço, temos recebido muitas mensagens aqui dos irmãos, você que tem acompanhado, vez ou outra, em alguma outra congregação, encontramos os irmãos dizendo, olha, estou acompanhando lá, nosso abraço, nossa gratidão, que Deus te abençoe e continue divulgando este canal que tem sido bênção para as nossas vidas. A visão do templo e o milênio. Capítulo 6 de Isaías, versículo 3, é o texto áureo da aula e o texto é: clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática, o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual, mas a santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, inicialmente, dizer a você que nesse estudo do livro do profeta Ezequiel, nós estamos avaliando e já aproveitar para assegurar, lembrar também que a leitura bíblica em classe, dessa vez no capítulo 43 de Ezequiel, do versículo 1 ao versículo 9. Então, lembrando e retomando um pouquinho, lá na 4ª lição, nós vimos que a glória do Senhor se foi do templo. E de uma forma muito clara, o comentarista nos prepara para essa semana de estudos, essa lição que após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será restabelecido a partir de uma nova dispensação. Então a glória do Senhor estará neste novo templo. E o profeta Ezequiel é instrumento de Deus, então, que revela que a glória do Senhor entrou no templo. Essa lição, ela traz muita edificação para as nossas vidas, porque é um cenário onde, por ocasiões distintas até, gera uma certa dúvida. Como é que funciona? Como é essa história? O que é, então, o templo, essa visão do templo? O que é esse novo templo e o que ocorre de fato no milênio? É isso que nós vamos ver na lição de hoje, sobre o que vem depois da restauração, que já é o primeiro tópico, e você acompanha agora o nosso amigo, nosso irmão, pastor Diego Fonseca. É contigo, pastor Diego. Olá, queridos pais do Senhor Jesus, irmão Diego Fonseca, e um prazer imenso poder estar com você participando mais uma vez desta programação aqui no canal AD Prudente Oficial, sob a liderança do nosso presidente, pastor Samuel Padilha. Grato, pastor William, pelo subsídio inicial, pela introdução, enfim, convido você para a gente junto pensar a respeito desse assunto que está na altura da lição de número 11, falando exatamente sobre a visão do templo e o milênio. Me permita, inicialmente, também destacar a importância da data, tendo em vista que todo segundo domingo do mês de dezembro comemora-se o Dia da Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, é para nós a nossa regra de fé.
há textos diversos que sustentam a importância da palavra e você deve lembrar deles. Mas eu destaco o Salmo 119, 105, onde o autor afirma ser ela lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus tem esse potencial de iluminar os nossos passos. Portanto, se alimente da palavra de Deus. Bem, isto posto, me cabe dialogar com vocês a introdução e o tópico inicial, falando mais especificamente sobre o que vem depois da restauração. Olha só, inicialmente percebam que o discurso apresentado na leitura bíblica em classe, texto base para a abordagem de hoje, capítulo 43, dos versos 1 a 9, está dentro de um arcabouço que nós entendemos histórica e teologicamente, especialmente pelas lentes do pastor Ezequias. Eu abro um parêntese aqui para que você leve em consideração os momentos em que a gente troca Ezequiel por Ezequias, tendo em vista que as pronúncias são muito próximas. Percebam vocês que essa passagem está dentro do que se entende por epílogo, por fechamento desse livro profético. Ficou muito claro ao longo da trajetória que Ezequiel, além de um arcabouço estritamente profético, tem links, né, e passagens que dialogam de uma maneira muito direta com propostas escatológicas. Não obstante, a qual nós nos referimos é uma delas. Considerando isso, nós percebemos que o primeiro assunto fala sobre o que vem depois da restauração. Eu não quero ressaltar o que está sendo dialogado na lição passada, em razão do tempo, até para a gente ser enxuto na proposta. Você pode visitar a playlist para entender o que se dera na lição de número 10, onde se tratar exatamente sobre essa restauração, tanto de cunho político, né, como de cunho espiritual. E percebam que nessa proposta de continuidade, o que se vê, portanto, agora na altura do capítulo 43, dentro do que chamamos de epílogo, de fechamento do contexto profético de Ezequiel, é aquilo que vem depois dessa restauração. Percebam os senhores, e eu preciso fazer essa argumentação, e quero que os senhores me entendam, por favor. Todos estes elementos expostos a partir de então estão dentro de uma doutrina escatológica, né? E nós sabemos que no movimento protestante não existe consenso no que tange a escatologia. Embora exista divergências, por exemplo, com movimentos pré-milenistas, dos quais o pentecostalismo clássico se identifica, amilenista e pós-milenista, é possível que, embora existam essas divergências, exista consenso em algumas situações, como a volta de Cristo, né? O julgamento de vivos e mortos, a eternidade com Cristo, o julgamento final que determina a condenação daqueles que viveram sem Cristo. Essas são situações consensuais, onde todas as linhas teológicas estão em conformidade. Contudo, existe o contraditório, né? E dentro do contraditório, nós temos visões que se distinguem com relação a esse entendimento milenar. É óbvio que, respeitosamente, nós vamos dialogar a partir dos princípios nos quais o movimento pentecostal clássico se identifica. Uma visão pré-milenista, dispensacionalista, né? E muito mais próxima de uma ideia histórica do que progressista. Mas, em algum momento, é possível que a gente colida as visões sem quaisquer desrespeitos, sem quaisquer interesses de potencializar o contraditório, mas também com o intuito de não ser cético, né? E de entender que existe uma gama de visões nas quais o senhor, enquanto estudante da Palavra de Deus, possivelmente será visitado por ela, por uma página de internet, por um livro. Isso definitivamente chegará até você. Dentro do que nós vemos no tópico inicial, partindo do pressuposto do qual me referi, nós temos o que se chama porta oriental do templo, algo que se limita aos capítulos 40 a 42. E percebe-se que no capítulo 43, dos versos 1 a 12,
a glória de Deus aparece. A intenção do Espírito Santo é fazer com que o destinatário original desses oráculos lembrasse quando a glória de Deus se afastou. Então, num primeiro momento, o diálogo de Ezequiel é muito próprio para o seu contexto, mas é óbvio que ele tem alcances longevos, tendo em vista que milênios depois nós estamos estudando sobre esse livro de cunho profético. A priori, isso vai ser reforçado nas observações importantes e nas reminiscências. O que se vê é a ideia de que a glória que se foi agora se volta. E é óbvio que talvez alguém daquele contexto pudesse imaginar que isso ocorresse de maneira muito rápida ou a curto prazo. A conotação é absolutamente escatológica, pelo menos essa é a leitura que se faz teologicamente. Esse retorno da glória, estritamente, não se limitava para aquele contexto, nem mesmo para o templo que seria reerguido pelas mãos de Zorobabel, com o auxílio do profeta Ageu e outros mais. Nem mesmo no templo que foi destruído na década de 70 do primeiro século. Então isso tinha uma conotação escatológica dentro da perspectiva pentecostal, isso ainda não se sucedera, ainda irá acontecer. De modo que no campo das três observações importantes, item 2 do tópico inicial, você consegue perceber esse reforço, onde Ezequiel recebe a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade e vê o afastamento da glória. Mas agora ele percebe que o profeta percebe que a revelação inaugural, a terra resplandece por causa de sua glória, a voz desse Deus que virá a visitar esse povo e estar novamente no templo é a voz como de muitas águas, e isso, obviamente, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. O fato aqui a ser destacado é, mais uma vez, essa ideia das observações, onde a glória que se foi, que se esvaiu, que deixou o templo, agora retorna, e agora com conotações extremamente neotestamentárias, tendo em vista que o próprio pastor Ezequias Soares supõe que nessa visão, tanto aquela apresentada no texto como em Ezequiel 1:26, é uma ideia do Messias pré-encarnado, porque as expressões que se vê lá de anjo do Senhor e os termos de forma maiúscula dentro de uma tradução mais clássica, possivelmente faça essa conotação, uma conotação da figura do próprio Cristo manifestado nesse templo. Agora, as reminiscências, de uma maneira assim bastante clara, se você visitar qualquer dicionário, você vai perceber que o significado da própria expressão é a ideia de uma lembrança, de uma recordação, de um retorno. E aqui nós percebemos que o pastor Ezequias Soares, ele linka essa ideia proposta a essa altura com aquilo que já foi dialogado na lição de número 4. E ele destaca o seguinte: estudamos lá que a glória de Yahvé se retirou do templo de Jerusalém. Então perceba que existe até uma certa redundância entre os pontos apresentados no tópico inicial. O que se vê como ideia majoritária é justamente a ida e o retorno da glória de Deus no templo. A ida, lição 4, dialogara de uma maneira muito apropriada a esse respeito. E o pastor continua dizendo que lá houvera a retirada da glória do templo, como sinal de sua presença saindo do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da Cidade Santa, se considerarmos 587 ou 586 e subtrairmos 14 anos, nós voltaremos aí para 572 aproximadamente, considerando o calendário decrescente, antes de Cristo. Depois desse período, Ezequiel é levado de volta em visão para Jerusalém e tem, na altura do capítulo 40, essa que tem uma leitura estritamente escatológica. Esse retorno da glória estritamente a esse templo e com finalidade em Jerusalém tem cunho escatológico. Eu quero finalizar essa primeira abordagem com duas compreensões. A primeira delas é que a gente está diante de um assunto denso, extremamente complexo e delicado. E dentro da minha limitação, eu compreendo que precisa-se de muito cuidado para expor esses argumentos. Primeiro, para que a gente não construa colisões, não construa rupturas, não fira a piedade dos irmãos que, ao longo de toda a trajetória, entenderam de uma forma
E agora, nós, por conta de outros estudos, de uma visita de outros métodos, que não seja o método histórico-gramatical, muito mais utilizado pela perspectiva pentecostal, fira os princípios que estes irmãos aprenderam. Isso precisa ser levado em consideração. Por outro lado, você não pode se furtar do direito de expor opiniões nas quais leve o público à problematização. A gente precisa estudar, pesquisar, aprimorar no estudo para entender exatamente o que foi que o profeta disse. Não incluir ou fazer exegeses aos textos, isto é, inferências próprias, imaginativas, construir o nosso subjetivo, o nosso achismo dentro do texto e também construir de igual modo uma perspectiva coerente na qual o auditório compreenda o raciocínio sem que se fira a história que foi construída durante toda uma trajetória, mas também que se permita novos conhecimentos. Dentro desse arcabouço, eu fecho o raciocínio levando em consideração que é extremamente importante você utilizar traduções bíblicas mais atuais, respeitosamente as traduções mais tradicionais, como a própria ARC, uma Almeida Revista Corrigida, ou a ARA, Almeida Revista Atualizada. Hoje nós temos traduções que trazem os dados muito mais próximos do nosso contexto, com relação a datas, com relação a números, com relação a medidas, né? Eu faço uso hoje de uma NVT, nova versão transformadora, que traz uma linguagem bastante acessível e sem ser utópica, né? Mas nós temos outras também que são recomendadas. Nós temos a NTLH, nova tradução linguagem de hoje, a própria NVI, uma nova versão internacional, que dialogam de uma maneira muito mais próxima da nossa realidade. Talvez isso ajude você, professor e aluno, na exposição do conteúdo, ok? Muito bem, meus irmãos, dando sequência ao nosso segundo tópico da lição de hoje, o Templo do Milênio. No comentário, existe um contraste, existe uma situação que se contrapõe, de fato, entre o que o profeta viu quando ele foi levado em visão ao Templo de Jerusalém e aquilo que realmente agora ele consegue ver nessa última visão. Acontece que o profeta Ezequiel, ele não é o único a mencionar essa referida casa. No livro de Isaías, no capítulo 2, em Joel, capítulo 3, versículo 18, nós temos uma abordagem, uma referência a partir desses dois profetas também. Mas Ezequiel é o único profeta que descreve, que aponta, que esclarece o complexo do templo, e ele faz isso com riqueza de detalhes. Ele mostra inicialmente que o templo não é um templo comum. E é válido também lembrar que Ezequiel já havia visto as abominações. Ezequiel conhecera anteriormente, então, que lá no templo em Jerusalém, que exatamente que foi por essa motivação, por esse problema, por essa ocasião, que gerou o juízo que faria com que perdesse então a terra prometida. E em relação a isso, já determinado na lei e no chamado, lá naquele pacto palestiniano, logo no início do seu ministério, fica claro que o Senhor estava a punir todo e qualquer tipo de idolatria. O Senhor estava pronto para punir o pecado do povo durante o tempo em que o primeiro templo existira, ou seja, em 390 anos. Então, para Ezequiel, era esse perfil, ele tinha essa percepção. Ezequiel, então, recebe também a visão da retirada, da saída da glória de Deus do templo por causa dessas mesmas abominações, é o que está predito lá no capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel. Então, pensando assim, Ezequiel agora, ele vê um templo diferente. E na nossa revista, que templo é esse? É a pergunta. Não aparecem nesse templo peças, utensílios próprios do tabernáculo, utensílios ou alguns recursos ou alguma coisa do ambiente ali do Templo de Salomão, mas podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, tinha o altar de ouro do incenso, tinha também o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, e comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo de fato atípico, incomum, diferente, visto
que o tabernáculo pode-se dizer que é um templo atípico, que é diferente, tabernáculo e templo com toda a estrutura de funcionamento dos rituais, das peças, da disposição dos sacerdotes, tudo isso que acontecia ali tinha um objetivo. Todas essas referências, essas alusões, apontavam diretamente para Cristo. E exatamente tudo se cumpriu em Cristo. É o registro do escritor aos Hebreus no capítulo 9. E é por essa razão não haverá necessidade desses rituais no milênio. Ezequiel também observa que nesse templo do milênio, então o texto sagrado indica que também ocorre uma dispensação atípica, diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, os capítulos 40 ao 48, dá enfoque ao novo templo, a nova forma de adoração a Deus, mas também a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, e isso aponta mais uma vez para o milênio, para o reinado de Cristo, que é esse período de 1000 anos que estamos estudando, e anunciado pelos profetas. E é fato, são muitas as interpretações, são muitas as opiniões, as abordagens, e aqui nós temos interpretações sobre o templo de Ezequiel, e de fato há de se concordar que é bem difícil fazer uma distinção entre aquilo que é simbologia, entre aquilo que é simbólico e aquilo que de fato é literal. Mas nós sabemos que o templo do milênio, como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário, então, sacrifício de animais, se não fosse o sacrifício de Jesus. Esse incenso representa as nossas orações. O castiçal é uma tipificação também de Cristo como a luz do mundo. Então essa era messiânica será marcada pela presença real, mas a presença literal de Cristo. Então nós fomos alcançados, nós fomos perdoados, nós somos privilegiados por termos Cristo como o nosso Salvador. Não obstante a isso, o templo do milênio, ele apresenta, na visão de Ezequiel, um ritual distinto. Isso ocorre porque agora, sem a Arca da Aliança, o texto é o seguinte: naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Capítulo 3, versículo 16 de Jeremias. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. E depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Então, é diferente exatamente porque acaba tendo essa mudança em todo o aspecto ritualístico. Nós temos essa retomada agora, a visão, mais uma vez, apontando para Cristo. O item 4, como é que a gente explica, como é que conseguimos, então, explicar os sacrifícios neste período, os sacrifícios no milênio? Ocorre que o ponto mais difícil, mais crucial da visão do profeta Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, do sistema levítico, visto que o Senhor cumpriu toda a lei. É bíblico, o Senhor não veio abolir, Ele veio abrogar, Ele veio cumprir a lei, tornando sem efeito, então, a eficácia de todo o modelo mosaico. E Paulo usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, especificamente para o culto e para o serviço cristãos. Mas existem, em meio a tudo isso, muitas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera a ideia de que o sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor, será celebrada, porque está escrito, no reino de meu Pai. Ou em Marcos, no capítulo 14, versículo 25, está escrito no reino de Deus. Então, no novo templo não haverá a Arca da Aliança. Os sacrifícios serão um memorial, pois estamos diante também de uma nova dispensação. Meus irmãos, estamos de volta para dialogar com vocês
o tópico que finaliza a lição de número 11. Tópico 3 tem o título Santidade e Glória. Aqui nós temos outros 3 argumentos apresentados pela figura do pastor Ezequias que carecem, nesse momento, de serem analisados. Eu reforço outra vez que dentro da minha limitação, a gente tenta construir um argumento que seja no mínimo razoável para o seu entendimento e que saiba, tomara, oxalá, que sirva como subsídio para sua exposição em sala de aula, ok? Bem, num primeiro momento nós temos um assunto recorrente, eu digo isso porque se você assistiu o tópico inicial, assim como o tópico 2, você percebeu que o assunto em questão dialogara sobre uma pós-restauração, tanto de cunho nacional quanto de cunho espiritual em Israel, de maneira bastante efetiva. E lá, naquele primeiro assunto, mostrávamos que uma glória em um contexto havia ido e agora havia retornado. O pastor Ezequias, na altura desse tópico, a partir do verso 5 do capítulo em questão, exposto na leitura bíblica em classe, outra vez reforça essa ideia de ida e retorno, construindo contrapontos entre as duas situações. Percebam, senhores, que num primeiro momento o assunto é exatamente esse: a glória de Deus volta ao templo. O que a gente pode extrair mais uma vez de informação, mas com outros entendimentos, outros ingredientes, utilizando o mesmo tempero, por assim dizer? Notem, os senhores, que o profeta Ezequiel dispõe agora de um fator extremamente particular, exclusivo. Ele foi o profeta que conseguiu ter revelações ambíguas, revelações de ambos os contextos. Ele viu a saída da glória em uma primeira revelação apresentada no capítulo 1, mas na altura do capítulo 43 ele vê uma revelação onde se manifesta outra vez essa glória. Então existe aqui uma singularidade, uma particularidade restrita a esse importante profeta. Bem, isto posto, cabe também levar em consideração o quadro que se vê lá e cá. Lá, na saída da glória do templo, isto se dera por situações muito pertinentes. Uma delas é a idolatria. Você deve se lembrar que, não obstante o povo de Israel ser escolhido por Deus e, a despeito de serem escolhidos por Deus, conviviam com outras pseudo-divindades. Você deve lembrar de Baal, de Astarote, de outras figuras significativas, não no sentido de esplendor, de magnitude, mas de expressão e de conotação bíblica que são apresentadas ao longo do contexto veterotestamentário. E dentro desse arcabouço é possível que tenhamos isto como resquício, como respaldo para a saída da glória de Deus. A despeito de termos a idolatria, nós percebemos também que esse povo vivia com a apostasia, o abandono da crença no Deus, no Yahvé, no Todo-Poderoso. E com isso, o nosso Deus agora se ausentara do templo. Em contrapartida, você percebe que na altura do verso 5 do capítulo em questão, 43 de Ezequiel, ele revê a volta da glória de Deus para esse templo. E isso deve ter sido uma revelação transcendental, algo visto por Moisés quando da dedicação do tabernáculo a Deus, fato que está em Êxodo 40. Algo revisto por Salomão em 2 Crônicas 7, porque em ambos os casos, e eu me limito a falar um pouco sobre Salomão, você deve lembrar que ele ora junto com o povo, oferecendo aquela magnitude a Deus. O templo tornara-se, segundo alguns autores, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, extremamente belo, lindo, esplêndido, uma riqueza de detalhes, os ornamentos extremamente muito bem amparados, colocados em seus devidos lugares, criteriosamente, seguindo a proposta da adoração nômade, tendo em vista que o tabernáculo era uma figura nômade, não tinha uma residência fixa. Agora esse templo era esplêndido, conhecido mundialmente para aquele contexto, mas Salomão tinha consciência, talvez pela sabedoria da qual dispunha, que não faria sentido todo aquele esplendor sem a presença de Deus. E é no capítulo 7, versículo 1 a seguir, que nós temos a manifestação da presença de Deus ali. Aliás, no versículo 15,
O próprio Deus diz que agora estarão abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração daquele lugar. Isso chancela a ideia de que Deus estava evidentemente ali. Bem, num segundo momento, nós temos a ideia da identidade do guia celestial. Isso se limita aos versos 6 e 7 em questão. A essa altura, percebam que o profeta Ezequiel vislumbra o anjo do Senhor. Eu fiz menção a isso de uma maneira muito ligeira lá no tópico inicial. A conotação que isso dá tanto para a figura do Cristo quanto do próprio Deus, considerando a Trindade em si. Aqui nós percebemos isto tendo em vista que a fala dos versos em questão, elas estão na primeira pessoa, isto é, o próprio Deus personifica dentro do contexto do profeta e fala aquilo que de fato o templo lhe representava. Esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Algo também foi visto quando Moisés, na revelação do Sinai, percebera o anjo do Senhor. E para fechar a argumentação de hoje, nós temos o item 3, santidade para sempre. Você deve se lembrar que o nosso Deus, dentre outros atributos, é santo. Talvez a palavra santo seja até minúscula para definir Deus. Ele é a santidade. Né? O nosso Deus tem a conotação perfeita nesse sentido. E você sabe que a definição para essa expressão não se identifica com a ideia de ser perfeito. Por favor, me entenda perfeitamente que eu não estou dizendo que Deus não seja. É óbvio que você é maduro o suficiente para entender que sim. Né? O que eu estou dizendo é com uma questão semântica. Né? A expressão santo ou santidade, tanto no contexto vétero ou no Novo Testamento, tanto numa linguagem hebraica, no sentido da raiz da expressão, quanto grega, ela traz a ideia de separação. Né? Então, Deus é extremamente santo. Né? E enquanto um Deus santo, se você puder perceber, você vai notar que dentro do epílogo, dentro do fechamento, da finalização do livro do profeta Ezequiel, algo que está ao longo dos últimos capítulos, desde o 40 até a altura dos capítulos 47, enfim, você percebe que ali dentro dessa ideia de epílogo é notável que o que se potencializa é a ideia de um Deus santo, a santidade de Deus. Aí você vai dizer, Diego, olha, eu acho que você, de uma certa forma, está falando algo que não está explícito na Bíblia, porque já li esses capítulos e a expressão santidade veementemente não apresenta-se ali. Mas você já deve ter lido o livro de Esther e perceber que o livro de Esther não contém a palavra Deus. Né? Ou, por que não dizer, como que um livro que fala exatamente sobre o poder de Deus pode não ter Deus em toda a sua descrição? É o que acontece no epílogo do livro do profeta Ezequiel. São fatores muito semelhantes, que não obstante você não encontrar a expressão, você encontra a aparição da manifestação durante todos os textos. Se lá, na referência que fiz do livro de Esther, você não encontra a nomenclatura, você vai perceber que ao longo de todos os capítulos o Deus Todo-Poderoso se fez presente. Se cá você também não encontra a nomenclatura, você vai perceber que Ezequiel, em todos os momentos do seu epílogo, potencializa um Deus santo. Muito bem, meus amados irmãos, então, concluindo a lição de hoje, lembrando a você que nós estamos estudando sobre a justiça divina. Estamos aprendendo sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A conclusão explica que Ezequiel teve um chamado, e o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas acontece pela visão da glória de Deus. E o livro começou assim, estamos estudando com ênfase nisso. A visão ocupa todo o capítulo inicial do livro e outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando ele testemunhou o que disse inicialmente, todas as abominações que ocorriam dentro do templo. É por essa razão que a casa de Deus foi destruída. E nós aprendemos que o retorno da glória de Deus, então, acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo,
que Deus mostrou a Ezequiel nesta visão específica. Concluindo, eu devo retomar aqui um pensamento, porque quando nós falamos dessa retomada, né, da glória do Senhor, vai de fato ocorrer, retornará então a glória do Senhor ao templo. E estamos aprendendo que ali ficará até se completar o reino milenar de Cristo. A presença desta glória explica então a ausência neste templo de 3 peças que existiram nos 2 primeiros templos. Então nós aprendemos hoje aqui a Arca da Aliança, sobre o candelabro e sobre o altar do incenso, que representa então no altar do incenso a intercessão de Cristo na glória. Então eu encerro dizendo a você, olha que privilégio que todos nós temos. Porque o Senhor Jesus estará entronizado em Jerusalém, portanto, também desnecessário que o templo possua este altar, porque agora nós estamos estudando essa lição e entendendo, é uma observação, entendendo que a visão de Ezequiel, para os tempos futuros, essa visão realmente indica que tanto a glória quanto a santidade estarão para sempre no novo templo. Ser cristão, ser salvo em Cristo, desfrutar desta comunhão, faz de nós participantes desta dádiva, desta bênção. Então, zele pela sua salvação, zele de sua vida espiritual e que o Senhor possa se agradar de cada um de nós todos os dias. Quero agradecer a tua atenção, a tua participação e neste momento iremos orar agradecendo a Deus pela sua vida. Eterno, glorioso e soberano Deus, nós te louvamos neste momento pela oportunidade tão ímpar, tão rica de meditarmos na tua palavra. Que tudo quanto, Senhor, ouvimos aqui, possamos guardar no nosso coração. Continue nos orientando, dando-nos sabedoria sobre a família do meu irmão, da minha irmã, neste momento. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua graça e que possamos todos os dias estarmos preparados para o dia glorioso da sua vinda. Abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe as famílias, abençoe o teu povo com paz. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.